Olá, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro da escrava Isaura. Bom, vamos conhecer algumas curiosidades sobre este livro. Primeiramente, este é um livro romance regionalista. Esse livro ele tem caráter abolicionista. Neste livro a gente se depara com a história de Isaura. Isaura é uma jovem, uma moça, uma escrava branca. Sim, Isaura é uma escrava branca, que era incessantemente assediada por seu dono por herança, Leôncio. Mas Isaura nunca cedia aos seus ataques. Até que um dia Isaura decidiu fugir. Nessa sua fuga ela conhece um jovem bonito, rico, abolicionista. O nome desse jovem era Álvaro. Ela se apaixona por Álvaro. Ela vê em Álvaro aquele que poderia libertá-la das mãos do cruel Leôncio. Neste período também acontece a Guerra no Paraguai. A Guerra no Paraguai contribuiu para o desgaste da monarquia. A economia brasileira neste período enfraqueceu bastante, pois saímos devedores. Devedores do povo inglês. Sim, devedores dos bancos ingleses. A gente também entende que neste período o exército como instituição cresceu, né? E a gente também entende que a monarquia começou a entrar em decadência. Neste período, os que saíram mais prejudicados foram eles, o povo do Paraguai. Bom, o povo do Paraguai, por grande parte das batalhas ter acontecido em seu território, eles saíram muito fracos, perderam muitas coisas. E ainda foram obrigados a dar litígios territoriais que dividiam com a Argentina e o Brasil. Eles só não perderam mais litígios territoriais por conta que o Brasil defendeu. Mas engana quem pensa que o Brasil ele defendeu por ser amiguinho. Não, o Brasil defendeu pensando em si próprio. Porque quanto mais os argentinos ganhavam território, mais forte eles ficavam como nação. E o Brasil não queria isso. Então, para a Argentina não ganhar mais território, não ficar mais forte do que o Brasil foi lá e defendeu o Paraguai. Assim, até a abolição da escravatura, em 1888, os abolicionistas lutaram para conquistar direitos para os escravos. Bom, direitos esses como a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885. Portanto, o debate sobre a libertação dos escravos esteve em voga até ali a metade do século XIX. Vale sublinhar que o livro da escrava Isaura foi escrito 13 anos antes da Lei Áurea ter sido assinada. No entanto, já em setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre já estava sendo promulgada, onde, mesmo que lentamente, os escravos estavam sendo libertos, os escravos estavam sendo emancipados. O espaço principal da narrativa da história foi a fazenda no campo de Goyatacazes, no estado do Rio de Janeiro. Mas boa parte da história acontece em Recife, à margem do rio Paraíba, perto da Vila de Campos. Bom, o olhar do narrador nos põe como centro do palco a Casa Grande e as senzalas, nos fazendo nos lembrar de uma outra maneira a paisagem brasileira descrita na carta de Pedro Vaz de Caminha. Tendo sido posto a público em 1875, o romance de Bernardo Guimarães Escrava Isaura tinha caráter extremamente abolicionista e também pertencia ao movimento da segunda geração do romantismo. Bom, no livro nos deparamos com dois personagens, Álvaro e Leôncio. Temos eles dois como dois polos. De um lado, a gente se depara com Leôncio, seu dono, homem perverso, horroroso, homem mau, a qual era representado ao lado dos donos de escravos e de pessoas ricas. Como outro polo, temos Álvaro, um homem também rico, mas por outro lado, um homem bom, um homem de bom caráter, um homem que lutava para conquistar direito para os escravos, um homem abolicionista. Isaura encontrava nele a porta, a pessoa que poderia dar a sua sonhada liberdade. Isaura era uma escrava branca. Isaura, em compensação aos outros escravos, tinha alguns privilégios, mas ela ainda sofria muito na mão de seu dono Leôncio. Era constantemente assediada, sofria maus tratos na mão de Leôncio, pois ele queria a todo custo tomá-la para si, e ela jamais cedeu. Lançado em plena campanha abolicionista,
O principal motivo e querer do autor era realmente trazer mais visão do povo para aquela realidade tão presente que eles estavam vivendo sobre a escravidão. Bom, com esses dois polos a gente consegue entrar em caminhos filosóficos e também de ética moral. Entrando na questão ética e filosófica, como a gente já analisou aqui os dois polos, a gente pode tirar algumas interpretações, até mesmo aquilo que o autor quis introduzir na sociedade com o seu livro, A Escrava Isaura. A gente se deparou com os dois polos. De um lado a gente vê Leôncio. Leôncio, ele nos mostra o quê? Aquele homem rico, aquele conservador, aquele que não queria, em hipótese alguma, que os escravos fossem libertos. Ele queria continuar com o trabalho escravo, com a mão escrava, prendendo o povo, tirando o direito de ser livre dos escravos. Em contrapartida, a gente já vê Álvaro. Álvaro, que tinha um espírito novo, que era um liberal, que era abolicionista, que buscava a liberdade dos escravos. A gente consegue entender a crítica que o autor quer fazer na sociedade que ali estávamos vivendo, uma sociedade conservadora, onde o autor não queria isso, o autor queria a liberdade a todos. E como bem sabemos, todos nós temos o direito da liberdade, assim também os escravos. Bom, o nosso livro da Escrava Isaura, ele é um livro repleto de questões, onde a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre ele, aprofundando-nos mais, mas num contexto bem geral e para vocês entenderem um pouquinho da diversidade, um pouquinho deste livro incrível, aqui está esse vídeo. Se vocês tiverem o desejo de conhecer mais sobre este livro, eu aconselho vocês a ler, a estudar sobre ele. É uma obra incrível, onde a gente pode aprofundar em muitos campos. Então fica o convite para vocês lerem essa obra literária belíssima.